pronto? Nunca. Hoje eu tô em clima de despedida. Meu último vídeo aqui nesse momento PC News, né? Que o Rodolfo que nomeou como PC News, mas enfim, meu último vídeo nesse formato. Mas também estou aqui com um convidado especial, ilustre no meu quadro, pra gente também dar boas novas pra vocês, né? Não dá pra terminar o ano assim, só com más notícias. Apesar que eu acho que eu não tenho muitas boas notícias. Nunca. Bom, eu sou Amanda Santos, jornalista, co-criadora aqui da Mais Psicólogos, junto do ilustre, por favor, apresente-se. Eu sou Rodolfo Sampaio, psicólogo, e fui obrigado a participar desse vídeo. E é isso, sei lá. Bom, gente, nesse quadro aqui eu trago as notícias da semana, né? Eu faço um compilado aqui das notícias que bombaram ou que a gente acredita que sejam relevantes para você estar bem informado, para trocar informações nas suas redes sociais, com seus pacientes, no seu ambiente de trabalho, enfim, onde quer que isso for útil para você. Bom, eu vou só ler os leads então rapidinho, ler nos leads, ó, o jargão jornalístico, né? Mas eu vou só ler um pouquinho as chamadas para vocês entenderem sobre os links que estarão aqui na descrição, para você acompanhar, enfim, ler melhor e, se for o caso, trazer pra gente a discussão, pra gente ampliar as reflexões acerca dessas coisas aqui, tá bom? Vamos lá, primeira matéria, Jornal Contábil, traz pra gente vagas para psicólogos, confira 1.201 oportunidades abertas de emprego em todo o país. Quem tá procurando emprego, então, bora dar uma olhada, né? Ainda falando de emprego e tudo mais, tem um outro link que eu vou deixar também, só que esse é sobre concursos. Deixa eu só tirar um monte de spam que aparece agora nas matérias, né? Mas a chamada é Concursos em Psicologia 2021, veja as previsões. Então, fica aí também um alerta para quem tem interesse em mudar aí, de repente, conquistar um novo emprego em 2021. Ele tá tipo o meu Louro José, né? Só que o Louro José que não fala, ai meu Deus, o Louro José, nem fala, o Louro José é mais uma perda desse ano, o povo já vai chorar, oh meu Deus do céu. Matéria da Hypeness, que já é figurinha carimbada aqui no nosso quadro. Psicologia do consumo, porque aceitamos produtos novos que têm nomes de outros que já conhecemos. Legal, né? É bom quando vem uns assuntos de psicologia que sai do padrão, né? Do olhar Não só padrão. o clássico, né? Exatamente. Outra matéria aqui para destacar para vocês do G1 agora, fala: saúde mental dos idosos parece não ter sido tão abalada na pandemia. Bom, vamos ler, sem comentar, sem ler as matérias, hein? Tem que ler para depois comentar, por favor. Próxima matéria, mercado e consumo. Saúde mental passa a fazer parte da agenda de grandes empresas no pós-pandemia. Essa foi uma das coisas que eu trouxe bastante aqui, né? Apareceu muito ao longo da pandemia, muitos portais, muitos lugares citando, né? Muitas agências de notícias citando essa questão das empresas estarem com um olhar mais atento à questão da saúde mental, que é um movimento muito bom, né? Gera também muita oportunidade para psicologia, principalmente, mas é muito interessante ver o movimento do mercado preocupado também com esse ponto que sempre foi importante, mas que agora parece que está mais aflorado, né? Não sei o quanto essa preocupação é legítima ou é simplesmente para fazer uma média social, mas está acontecendo alguma coisa. Vale observar, né? Tem uma outra matéria que é do UOL, que entrevistou psicólogas brasileiras que estão na Suíça, que falam das consequências da pandemia no consultório delas. Também vou deixar o link para vocês observarem, de repente bate ou não com o que você está vivenciando, caso você seja psicólogo clínico. Então, talvez seja bem interessante de você observar, né, o que está acontecendo, né, de movimentação na área clínica. Bom, eu tenho mais uma pauta para falar com vocês, mas antes a gente vai então para aquele recado especial, né? Contar para eles a novidade. Uhul. Então, como eu falei no começo do vídeo, esse é o meu último vídeo do PC News, desse formato. Também é meu último vídeo do ano, então esse tom de despedida, né? Tchau, 2020. Tchau, 2020. Adeus, tchau, querida. Mas a gente também quer anunciar que vamos retomar um quadro que se chamava DOF, que talvez você não conheça, porque já faz mais de um ano que a gente não faz nenhum vídeo assim, né? Exatamente. Fala um pouquinho, Rô, o que é o DOF? O DOF é um quadro, não vou dizer que é um dos primeiros, mas foi um dos primeiros quadros que a gente pensou aqui pro canal. E a gente gravou um bocado dele até o ano passado, e aí na virada do ano a gente acabou reformulando, ele ficou um pouco de lado.
Mas ainda tem muito vídeo do DOF aqui no canal, dá pra vocês procurarem também. Mas o DOF é uma sigla que a gente encontrou pra Deu o que Falar. E eram quadros onde a gente aparecia, tipo hoje, entendeu? Pra gente comentar matérias, situações, questões em geral, enfim, que a psicologia de alguma forma estava ligada. E era um quadro bem bacana que eu acho que a gente fazia. E ele vai voltar a partir do mês que vem. Acho que eu posso dar um spoiler de frequência, essas coisas? Ou... Pode, não sei se interessa muito agora, pode ser. O DOF em especial ele vai retornar uma vez por mês, então vai ser um vídeo que vai ter uma frequência mensal, mas que a gente pretende fazer uma coisa bem feita, bem produzida, mas de qualquer forma, em janeiro não teremos só essa novidade, teremos outras novidades, que aí você vai ter que voltar aqui em janeiro para saber o que aconteceu, porque não vou falar mais não. Enquanto isso, você pode ir curtindo o canal, tem muita coisa, né, Rô, por aqui. Em 2020 a gente fez muita coisa, só não fizemos dancinha no TikTok. Dancinha do TikTok não rolou, mas... Quem sabe em outra vida. Nossa, ainda bem, deu um... Mas enfim, vamos então à nossa última matéria aqui. É o último assunto que a gente vai tratar por aqui no Psi News, mas que também é uma introdução ao formato que era o DOF, onde a gente comentava um pouco sobre as pautas, não simplesmente jogar o assunto, não jogar, né, mas não simplesmente falar o que é o assunto, mas a gente traz um pouquinho o olhar do Rodolfo sobre como psicólogo, né, sobre aquele assunto, então é bem interessante. Vamos lá. Bom, nossa última matéria não poderia ser nada mais, nada menos do que nosso querido governo federal fazendo as lindas decisões que desde o começo então da gestão Bolsonaro a gente vem vendo, né? E a última foi agora dia 3 de dezembro, se eu não me engano, que foi uma possível revogação das portarias sobre saúde mental e repercutiu em muitos lugares, né? Então a gente vai deixar aqui pelo menos uns 3, 4 links de referência para vocês acompanharem o assunto, irem um pouco além, talvez, do que você viu por aí nas redes sociais, do que notas, talvez você tenha visto notas de repúdio em tal lugar, comentário do amigo psicólogo em tal lugar. Então, vá além e estenda um pouquinho, né, o seu conhecimento sobre o assunto, lendo as matérias que a gente vai deixar como referência. Vou pedir pro Rô explicar então um pouquinho, Rô, fala um pouquinho desse tema. Se você por acaso não viu nada disso, o governo do Bolsonaro fez um anúncio e que ele ia revogar diversas portarias, eu acho que são mais de 100 portarias, relacionadas à saúde mental. O que isso significa? Essas portarias elas são determinações que o governo cria e são todas relacionadas à saúde mental e são portarias que existem desde 1991 até 2014, ou seja, são diversas orientações e determinações que estão muito ligadas ao funcionamento de muitos serviços de saúde mental, e não só os serviços, mas como a rede de uma forma geral de saúde mental funciona. Apesar da gente saber que a nossa rede de saúde mental não é incrível, maravilhosa, perfeita, a gente tem uma rede de saúde mental. Ela precisa ser aperfeiçoada, ela precisa de investimento, a gente precisa de mais serviços, mais profissionais, beleza. Mas a gente tem uma rede. E aí quando ele vem com esse discurso, com esse posicionamento de que ele vai revogar, ele está dizendo o seguinte, ó, tudo isso daqui ninguém precisa fazer, tá? Então os municípios, os estados podem administrar, entre aspas, a sua rede de saúde mental como bem quiserem. Isso é muito perigoso, porque a gente pode entender que em alguns locais a rede possa continuar funcionando, mas vai continuar funcionando se o governo municipal e estadual tomar medidas para que isso aconteça. E aí a gente fica meio à mercê, entre aspas, de cada município, de cada estado, que não é o ideal. Então a gente entende se o governo federal ele tem essa possibilidade de manter e até fortalecer uma rede que é nacional, vamos fazer isso. Mas não, aí o nosso querido presidente decide pegar tudo isso, jogar fora e deixar a coisa meio à mercê de cada um, que é uma coisa, como eu falei, que é extremamente perigoso para a saúde mental de uma forma geral. Eu vou só cortar um pouquinho a sua ideia para a gente voltar assim. Você trabalhou em CAPS, né? Trabalhou em 2 unidades diferentes, e aí é legal mostrar para o pessoal que assim, para quem está atuando hoje num serviço, né, assim que direto como CAPS ou um RAPS da vida, enfim, você pode explicar um pouquinho mais sobre isso, mas
quem está atuando ou quem não está atuando também pode sofrer algum tipo de interferência, né? Não é só porque você é da clínica que você vai fazer mas não me interfere, que pena, né, que vai acontecer. Não pode ser assim, né? Não sei. Enfim, tô jogando um assunto, fala aí. Não pode, mas eu assumo que eu conheço alguns bons colegas clínicos que ficam totalmente à mercê da saúde pública. Acho que, eu não vou dizer que tem um racha, mas acho que é uma boa separação entre profissionais da saúde pública e profissionais talvez da rede privada e os clínicos. Eu acho que são 3 áreas que são muito separadas, mas enfim. Eu acho que isso tem um peso muito grande, sim, para quem trabalha nessa rede. Então qualquer profissional, não só psicólogo, você pode pensar em psiquiatra, em terapeuta ocupacional, em fono, educador físico, enfim, por aí vai. Isso afeta porque a rede de atenção psicossocial que a gente tem, ela é fragilizada, mas ela existe e tem diversos profissionais que trabalham nela. Então isso afeta esses profissionais, mas claro que vai afetar muito mais a população de uma forma geral, porque essa rede atende muita gente. E aí quando a gente pensa em saúde mental de uma forma geral, a gente não está falando só de transtorno mental grave, de pessoas que precisam ser internadas. Não, a gente está falando assim, de pessoas que talvez precisem de uma internação no hospital, mas a gente também está falando de pessoas que precisam de um acompanhamento mais frequente num CAPS e de pessoas que precisam de orientação no OBS, por exemplo. Então toda essa rede, todos os profissionais que atuam, têm a sua atuação voltada para a saúde mental de uma forma geral, pode ser afetada e, consequentemente, as pessoas que recebem esse atendimento também. E isso fica muito pior quando a gente vê o Brasil nos primeiros lugares de questões de saúde mental do mundo, ainda mais no meio de uma pandemia. E sim, é no meio, porque não estamos no finalzinho de uma pandemia, caso você tenha confundido aí o período da coisa que está acontecendo, não sei quando você está vendo esse vídeo. Mas é muito pior, e é muito engraçado pensar que a gente acabou de falar que a gente fazia o DOF há um ano atrás. E eu lembro que o ano passado, praticamente todos os DOFs vinham com matérias falando do governo, revogando, querendo alterar isso, querendo... E é muito triste, é triste, revoltante, enfim, acho que gera sentimento a rodo aí. Mas de qualquer forma, assim, isso não aconteceu e não foi revogado ainda. A gente teve posicionamento de vários órgãos, sendo do governo, sendo de fora, enfim, conselho de psicologia, etc., se posicionando contra essa possível revogação. A gente sentiu um tom meio, não é bem assim, não sei o que, do governo, mas na prática a gente não tem muita segurança. Essa que é a grande realidade, a gente não tem segurança nenhuma do quanto alguma coisa vai ou não acontecer a qualquer segundo. E aí é muito louco a gente ter que ficar o tempo todo fiscalizando e preocupado com algo que deveria ser o mínimo da gente ter, principalmente quando a gente fala de saúde emocional, saúde mental. Enfim, eu acho que resumidamente é isso e não sei mais o que eu falo, porque é bem revoltante. Eu fico pensando na rede como um todo. Você falou de rede e tal, e eu fico pensando no quanto assim, talvez a pessoa não tenha noção do quanto ela depende de todos os serviços continuamente. Sim. Então talvez você não use diretamente um RAPS, você não use diretamente, enfim, outra unidade que vai ser afetada por essa portaria, mas indiretamente aquele serviço ajudava a manutenção do todo. E aí ele não existir mais vai influenciar o tratamento daquele seu filho, o seu tio, enfim, uma pessoa próxima que você tem contato, ou até você mesmo que precise futuramente de algum tipo de auxílio nesse sentido, não vai ter. Bom, como eu gosto sempre de dizer aqui, a discussão está aberta. E nesse caso aqui tá mais do que aberta, porque de fato foi algo assim jogado, né, de fato, não é nenhuma decisão ainda, mas que deixa todo mundo envolvido em polvorosa, né, porque tem um risco de um lado, tem, enfim, questões políticas de outro, então, enfim, é um assunto muito aberto que a gente vai acompanhando por aqui. E se você gostou desse formato, sinaliza aqui pra gente se faz sentido pra você, se você gosta, enfim. A gente tá se esforçando aqui pra trazer bastante conteúdo de qualidade e que faz sentido com o projeto Mais Psicólogos. E, enfim, é isso, a gente se vê ano que vem. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Muito bom, agradeço vocês. E não sai daí que agora vai aparecer um outro videozinho bem bacana de um DOF antigo que a gente fez pra vocês se adaptando a esse quadro que tá voltando. Legal!